Nós falamos durante as aulas, quando nós estávamos a falar das tarefas, nós falamos sobre os targets, ok? Deixa-me até abrir aqui nos targets, configuration, targets. E uma coisa que nós vimos quando nós estávamos a falar dos targets era a definição, ou seja, a indicação do endereço dos targets, que é o IP. E nós vimos como é que nós poderíamos fazer isto, indicando um intervalo de IPs manualmente, e também vimos como poderíamos fazer isso usando um ficheiro que continha uma lista de IPs, ok? Nós vamos simular agora que vamos criar aqui um target, vamos dar um nome aqui, Greenborn teste, podemos pôr aqui teste 01. Depois aqui, o que nós estamos a dizer é que nós vimos colocando o IP manualmente na aula que nós tínhamos, nós fazíamos isto. Nós tivemos, na aula que tivemos. E também vimos como explorar, ou seja, anexar um ficheiro que contém a lista dos IPs. Mas o que eu quero mostrar agora é, imagina só, nós criamos na aula, criamos um ficheiro, tinha alguns IPs, mas imagina numa rede que nós temos 50 ou 1000 computadores, como é que nós faríamos? Devemos de colocar cada IP manualmente? Obviamente que não. Então, nós vamos mostrar uma forma de conseguir os IPs da rede, todos os IPs da rede que estão ativos, e depois apenas copiá-los e colocarmos no ficheiro. Ok? Nós podemos ter uma rede que tenha, vamos lá, 1000 computadores, mas no momento que nós estamos a fazer o scan, nem todos podem estar ativos. Então, nós vamos pegar somente os IPs dos dispositivos, ou seja, os targets que estiverem ativos, e é com eles que nós vamos trabalhar aqui, ok? Para isso nós vamos usar, deixa-me minimizar aqui, nós vamos usar a ferramenta chamada Nmap. A Nmap é um software open source que é usado para o scan de redes, também permite identificação de serviços, faz um escaneamento de portas de rede e permite a identificação dos serviços que estão a ser executados naquelas portas. Ok? Então, para nós, aqui no Kali, o Nmap já veio instalado. Nós vamos ver aqui, vamos ver algumas funcionalidades que o Nmap tem. Nós não vamos tratar deste assunto do Nmap, não vamos aprofundar a matéria. O que eu quero aqui, na verdade, é nós conseguirmos ver como é que nós podemos listar todos os IPs dos hosts que estão ativos e depois copiar essa informação, colocar num ficheiro que depois poderemos importar no OpenVAS quando estivermos a criar os nossos targets, ok? Então, para isso, nós vamos ver aqui, sudo nmap, vamos aqui para o help, que é para ver as opções que tem o nmap. Se te pedir a password, se eu colocar a password Kali da nossa máquina virtual. Então, aqui está, deixe-me colocar em tela cheia. Aqui está o resultado. Nós viemos aqui para o help só para ver as opções. Aqui nós temos as especificações dos targets, ou seja, quando eu estiver para fazer um scan usando o Nmap, essas aqui são as opções que eu posso usar. Aqui eu posso usar menos, por exemplo, menos IL maiúsculo, quando eu quiser indicar os alvos, os dispositivos que vão ser escaneados a partir de um ficheiro. Ok? Aqui se eu quiser escolher os alvos, os targets, usando uma seleção randômica, ou seja, não vai seguir uma sequência, vai alternar. Não vai ser uma sequência a identificação dos targets. E temos essas opções aqui. Aqui toda a informação tem a ver com a especificação dos targets, ok? Depois temos aqui especificação, ou seja, a descoberta dos hosts que estão na rede. Temos aqui as opções. Aqui, por exemplo, aqui no SL, ele vai simplesmente listar os targets. Nós listamos aqui os targets a serem escaneados. Temos essa opção para fazer um ping, para verificar portas que estão desabilitadas, ok? Enfim, temos todas essas opções. Target, para a especificação dos targets. Aqui, o tipo de scan que vai ser feito, qual é o resultado que nós vamos esperar, ou o que vai acontecer em relação aos hosts para descoberta. Essas aqui são as opções que tem no Nmap para descoberta de hosts, ok?
E tem aqui à frente, você pode ver a descrição do que vai acontecer se nós usarmos cada uma dessas opções. Depois temos aqui as técnicas de scan que vão ser usadas. Temos aqui as técnicas de scan. Nós vamos falar desta técnica e desta, essas duas técnicas, porque nós já vimos de usar, nós já vimos de falar dessas duas técnicas na próxima aula. Mas aqui no Nmap tem técnicas. Nós vamos ver um pouco sobre essas duas técnicas aqui, SSS, SS e ST. Vamos ver essas técnicas. Aqui, se nós quisermos, por exemplo, fazer um scan, mas apenas nas portas UDP, nós podemos usar essa opção. S indicar aqui o que é do protocolo UDP. E depois aqui embaixo temos quando nós queremos fazer um scan no host e queremos especificar as portas. Quando nós queremos especificar a porta, nós temos aqui, podemos colocar o IP, depois indicamos aqui o "-p", e depois temos que indicar a porta. Aqui tem alguns exemplos de como usar essa opção. O mesmo acontece para aqui, nessa parte onde nós estávamos, tem aqui as opções aqui, depois aqui nessa parte da especificação das portas, nós podemos ver aqui as opções, como é que nós podemos especificar, ok? Nessa parte de portas, se você quiser fazer um scan, quer procurar uma porta específica, as opções estão aqui. Depois temos aqui as opções para identificação de serviços. Aqui vai fazer uma verificação das portas, através do scan nas portas, ele vai identificar os serviços que estarão a ser executados no nosso target, ok? E depois aqui temos o script scan, o Nmap, bem dizendo, o Nmap ele tem scripts para facilitar algumas dessas opções, em vez de nós temos que andar a escrever e tudo mais, assim como está, ele usa scripts que podem ser usados para fazer os scans e facilitam bastante. Depois temos aqui detenção do sistema operativo, temos aqui as opções, se nós quisermos habilitar a detenção do sistema operativo quando nós estivermos a fazer um scan, nós usamos o "-o". Okay? Nós vamos ver como usar o Nmap, não se preocupe, eu só quero apenas apresentar para mostrar para vocês como é que funciona. Depois aqui tem a informação referente ao tempo e o performance do scan, ou seja, o tempo que vai ser feito o scan, dependendo das opções que nós escolhermos, ok? Essas opções podem ser usadas para gerir a questão do tempo, tendo em conta a performance do nosso scan. Depois aqui temos algumas opções referentes ao firewall, se nós quisermos, por exemplo, fazermos um bypass do firewall, que é para evitar, porque alguns firewalls podem vir com opção de detenção de intrusão e barrarem os nossos scans para nós não conseguirmos identificar os serviços que estão nos hosts, ok? Então aqui tem algumas opções que nós podemos usar referentes aos firewalls. Aqui nessa parte do output tem a ver com nós, por exemplo, fazemos um scan usando o Nmap, depois podemos querer gravar o resultado em algum ficheiro. Então, se nós quisermos fazer isso, temos aqui a opção, as opções para nós podermos gravar o resultado. Nós fazemos um scan, em vez de ficar na tela, nós podemos gravar num ficheiro, ok? Depois temos aqui as opções de MISC. Nós podemos ver aqui, podemos habilitar protocolo IPv6 durante o scan, juntamente com a detenção do sistema operativo, bem como a versão, enfim, várias opções que nós temos aqui no Nmap. E aqui embaixo tem algumas opções, se você não está familiarizado com o Nmap, tem aqui algumas opções, alguns exemplos que eles colocam aqui, que você pode testar, ok? E se quiser ter mais informação em relação a isto, ao Nmap, pode seguir esse link aqui, esse endereço, para mais opções e exemplos de como usar o Nmap. E importa referir que algumas aplicações têm integração com o Nmap, ou seja, se tem algumas opções que tem que fazer um scan, verificar portas e tudo mais, ao invés de eles terem que criar um programa, fazem apenas uma integração com o Nmap, ok? Bom, eu tenho o IP da minha máquina do Metasploitable. Então eu vou fazer aqui um scan simples só para nós vermos como é que é o resultado quando nós fazemos scan do Nmap, ok? Vamos então clicar aqui vamos escrever sudo nmap menos, podemos usar essa opção aqui, simples
ou podemos usar mesmo esta, ok? Vamos usar esta aqui, mas aqui em vez de colocar o endereço, como eles estão a mostrar um exemplo, pode-se usar endereço ou pode-se colocar mesmo o IP, nós vamos só usar aqui -v -a e vamos colocar o IP. Eu vou colocar aqui o IP da minha máquina Metasploit. Vamos só confirmar o IP da máquina ifconfig. Vamos só confirmar aqui o IP ifconfig e aqui está inet 192.168.43.28. Então vamos aqui, vamos escrever aqui 28, vamos clicar enter. Se for pedido a password, só colocar a password. E aqui está a fazer o scan. Essas são as portas que ele já verificou. As portas que ele já verificou aqui. Veja só, porque eu indiquei, não coloquei o intervalo, indiquei o host, ou seja, o target a ser escaneado. Ele está a dar a informação, toda a informação aqui tem a ver com este host, ok? Tem a ver aqui com este host. Tem informação da inicialização, ok? Tem aqui um ping do ARP, que é o ARP, ele faz a resolução do endereço MAC em IP. Temos aqui as portas que foram escaneadas, vejam só o status das portas aqui. Open tem todas as portas que estão abertas deste target que nós indicamos. Enfim, eu vou cancelar só para não levar muito tempo. Vai ser um resultado, vai ter muitos resultados aqui. E a ideia era só mostrar como é que funciona o Nmap. Então, eu já cancelei aqui o scan, porque vai dar muita informação, ok? Então, enquanto a ideia era só mostrar como é que funciona. Aqui nessa parte de cima temos aqui as portas que foram descobertas. As portas que foram descobertas, as portas que estão abertas aqui e o número dessa porta e o tipo de protocolo dessa porta que está aberta daqui do nosso host, ok? Nós vamos parar por aqui nesta aula. É bom você ir testando aqui, por exemplo, tem muita informação e é por isso que é importante usar essas opções para filtrar a informação que há de aparecer, ou seja, o resultado que há de aparecer, dependendo daquilo que nós queremos, ou seja, daquilo que nós pretendemos ter com o scan. Vejam só que aqui, quando nós usamos esta opção para fazer o scan, ele vai fazer o scan das portas mais conhecidas, as 1000 portas mais usadas. Olha só, aqui ele vai fazer o scan das 1000 portas no meu alvo, as 1000 portas padrão aqui do Nmap, que ele considera as 1000 portas mais consideradas aqui do Nmap. Quando nós escolhemos essa opção aqui, -a, ok? Nós estamos a fazer essa opção, vai escolher as 1000 portas. Então, por isso que ia levar muito tempo. Até aqui só havia feito scan destas, mas ainda tem muitas. Só imaginar 1000 portas, scan de 1000 portas, ok? Então, ela vai dar mais informação aqui embaixo. Você pode ir testando, pode testar essas opções que tem aqui, que é para ver o resultado, e pode seguir também ir para o website, que é para poder ter mais informação. Você pode, muito bem, deixe-me só abrir aqui. Você pode ir aqui para o website para ter mais informação, se você estiver interessado em querer aprofundar os seus conhecimentos no Nmap. Opa, deixa-me abrir aqui. Então, você pode ter informação, mais informação do Nmap. É uma ferramenta muito poderosa, vale a pena levar um tempo a ver como é que funciona, como usar a ferramenta, ok? Então, eu só queria mesmo mostrar para vocês como é que nós podemos fazer. Este aqui é o site, se você quiser, você pode seguir o site, que é para poder se aprofundar mais sobre o Nmap. Tá certo? Então, na próxima aula nós vamos dar continuidade, tá bem? Até a próxima aula. Exato. Então, próxima aula nós vamos continuar, vamos
falar mais sobre o Nmap até chegarmos aonde nós queremos, que é fazer, verificar, filtrar, fazer um, por exemplo, vocês conseguem ver aqui que aqui ele está a mostrar muita informação. Então, nós vamos querer apenas esta parte dos IPs, que é para nós podermos importar no OpenVAS, ok? Então, até a próxima aula.